Capítulo 13. Bandeira vermelha, Ro. A rapariga mais zarpou do porto de Viviana exatamente quando o horizonte leste começou a clarear, rumando para o norte, passando por New Providence e seu porto de Nassau. Jack sabia que sua tripulação presumia que eles estavam seguindo o triângulo, mas não estavam. O rumo que ele deu ao timoneiro era o indicado pela bússola de Tia Dalma. Christoph estava em algum lugar ao norte, e era para lá que Jack ia. Jack estava ansioso para encontrar seu antigo amigo, para convencê-lo a navegar para o leste, rumo a Kerma. Seus planos eram vagos a partir do momento em que localizasse Christoph, mas inevitavelmente envolviam descobrir uma maneira de recuperar o terceiro bracelete do patife francês. Afinal, o faraó Taarco o havia dado a Jack, não a Christoph, certo? Uma vez que Jack tivesse os 3 braceletes, ele entraria no labirinto e encontraria o tesouro sozinho. Se Christoph sobreviveria ou não à transferência do terceiro bracelete dependia do humor de Jack no momento. Chamba não precisou da ajuda de seus companheiros de navio para escapar do complexo de escravos de St. John Fenwick. O rapaz apareceu no cais de Vicaven para encontrar o bote de Jack antes da meia-noite, e eles o levaram embora conforme planejado. Jack resolveu dar a Chamba uma recompensa generosa por sua participação no resgate do jovem Chabaco, assim que colocasse as mãos no tesouro lendário. Ele estava extremamente satisfeito com o fato de o resgate de Chabaco ter ocorrido de forma tão suave e bem-sucedida, e não apenas porque agora tinha acesso ao segundo bracelete. Aumentar seu poder de barganha com Christoph era importante, sim, mas Jack também estava ciente de como Aisha estava feliz por ter encontrado seu irmão. De uma mulher que nunca sorria quando Jack a encontrou pela primeira vez, ela mal parava de sorrir desde que resgataram o jovem faraó. Eles continuaram a ancorar à noite, então levou mais 2 dias de navegação para o norte até que Jack avistasse a ilha de New Providence em sua luneta, ainda a alguma distância. Ele subiu ao convés de popa para confirmar que o timoneiro de plantão sabia manter aquela ilha controlada por piratas a boreste. Um canal de águas profundas correndo de norte a sul ficava a oeste da ilha, e Jack sorriu ao ver a cor da água mudar sob a quilha da mar, escurecendo enquanto navegavam para o canal. Após dias tendo que manter vigias postados para observar baixios, além de verificar repetidamente a profundidade da água, ele finalmente pôde relaxar sua vigilância. Muitos capitães não arriscariam navegar pelo coração das Bahamas, mas Jack conhecia aquelas águas. Ele as navegara por anos, como homem e menino. Com seu navio em segurança no canal de águas profundas, Jack decidiu que era finalmente seguro tirar algumas horas para celebrar o sucesso da missão. Assim, pouco antes das 7 badaladas da vigília da manhã, Jack e Robb deixaram Frank Connery de plantão como oficial de convés. Deixando Robb para reunir as pessoas e escoltá-las até sua cabine, Jack se preparou para receber os convidados que convidará. Ele dispôs alguns de seus preciosos suprimentos de pão fresco, comprados em Viviana, além de frutas frescas e alguns de seus melhores queijos e carnes defumadas. Após devida consideração, ele colocou não uma, mas 2 garrafas de bom vinho. Alguns minutos depois, Robb bateu à porta da cabine de Jack, e Jack introduziu seus convidados, Robb, Chamba e os 3 exuranos. Desta vez, Robb e Chamba compartilharam o chão, enquanto Jack e Tarek sentaram na cama, e Aisha e seu irmão ocuparam as cadeiras. As pessoas passaram a comida ao redor, conversando e sorrindo, enquanto Jack enchia sua coleção variada de copos com vinho. Após reflexão, o capitão decidiu que aquela era uma ocasião que merecia sua bebida favorita, então encheu sua própria caneca com seu melhor rum, saboreando os vapores inebriantes. Ciente de que voltaria ao serviço em breve, ele se serviu de um prato de comida e sentou-se para mastigá-lo. Enquanto o grupo reenchia seus copos, houve muita risada e relatos de experiências do dia do resgate. A descrição de Jack de seu notável jantar em Vicaven, especialmente quando ele entretinha o grupo com sua inspirada descrição de sua proeza como o mais notável caçador de raposas em toda a Inglaterra, fez todos rirem, mas Aisha, que conhecia a derivação real de seu caçador imaginário, César, riu até ficar sem fôlego. Jack observou-a rir, apreciando o som. Ainda o fascinava como seus traços reais eram animados e adoráveis, em oposição à ilusão que ela tecerá tão bem. O sol da tarde reluzia em seus brincos de ouro que balançavam para frente e para trás, roçando a pele escura de sua garganta. Distraidamente, Jack imaginou erguer o disco de ouro mais próximo e beijá-la ali, sentindo seu pulso saltar. Ele tomou outro gole de rum e suspirou satisfeito. Verdadeiramente um momento para saborear, decidiu. Ali estava ele, capitão de um belo navio como a rapariga má, com bom rum para beber, apreciando o sorriso de uma mulher adorável, com a promessa de tesouro em breve. O que poderia ser melhor? Você está pensando cada vez mais como um pirata, Jack Boy, ombou a vozinha no fundo de sua mente. Obcecado por rum, mulheres e tesouro. E daí se eu penso como um pirata, Teag? Jack respondeu aquela parte de si mesmo. Sou o capitão Jack Sparrow, companheiro, e se eu quiser pensar, ou cobiçar, mulheres adoráveis, desculpe, isso deveria ser princesas adoráveis, e tesouro também, que se dane. Teag calou-se. Jack tomou outro gole de rum, sorrindo e ouvindo enquanto Tarek, em seu inglês hesitante, levantou-se e descreveu, com gestos, como o Frederick havia se agitado com a sujeira no guarda-sol de seda branca, antes de se preocupar em olhar para baixo, para o desmaiado, Chamba deitado esparramado a seus pés, olhos revirados para trás. O grande eunuco revelou um talento inesperado, ele imitou Jack tão bem que o capitão riu mais alto que todos.
No final das contas, a pirataria não é uma vida ruim, pensou Jack, observando Aisha fingir repreender seu irmão para que comesse mais, pegando uvas de um cacho, colocando-as em seu prato de peltre amassado, depois cortando-lhe outra fatia de queijo. Uma vida curta, na maioria das vezes, mas nada é perfeito. Quando você é um pirata, é senhor do seu próprio destino. Piratas têm mais liberdade que quase qualquer um. Olhe para os Cutler Beckets do mundo. Sempre tramando, tentando fazer todos fazerem tudo do jeito deles. Determinados a cercá-lo, prendê-lo, fazê-lo labutar, rastejar e suar por cada maldito tostão. Jack abandonou seu debate mental quando o jovem faraó se levantou, e o grupo silenciou. Jack tomou outro gole de rum. Shabaco pigarreou, então disse, em bom inglês, como vocês sabem, eu sou Shabaco, irmão da princesa Menirdiz. Ele sorriu para sua irmã. Ela me contou sobre sua busca por mim, como todos os presentes trabalharam juntos para planejar meu resgate. Vocês viajaram longe, procuraram por semanas, me localizaram, depois arriscaram muito para me libertar. Cada um de vocês demonstrou notável engenhosidade e coragem. O jovem parou, então se endireitou, sua expressão alterando-se, tornando-se grave e formal. Apesar da coleção variada de roupas do armário de bordo que usava, ele parecia mais alto, mais forte e cheio de poder. Shabaco olhou regiamente para Shamba, Rob e finalmente Jack, por sua vez, e, talvez pela primeira vez em sua jovem vida, ele deliberadamente empregou o real nós. Fiquem certos, disse ele, seu tom aprofundando, que nós estamos falando como Horus, senhor das duas terras, Emef de Kerma, governante da cidade brilhante. Por favor, aceitem nossa gratidão, Shamba, Rob Green e Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow, corrigiu Jack, antes que pudesse se conter. Então, enquanto Aisha o fuzilava com o olhar, ele engoliu em seco e acrescentou, desculpe-me, vossa majestade. Shabaco deu-lhe um aceno imperial e continuou. Quando este navio chegar à nossa terra natal de Kerma, nós poderemos tornar nossa gratidão mais tangível, mas até lá, saibam que podem nos chamar de qualquer forma, caso precisem de ajuda durante esta viagem. Obrigado. Com um aceno, o jovem faraó sentou-se novamente. Um rapaz bem falante, pensou Jack, trocando um olhar com Rob e Shamba. Minutos depois, a festa improvisada terminou, com os participantes retornando às suas tarefas regulares. Jack viu Rob bocejar ao sair da cabine e supôs que ele poderia estar indo para sua pequena cabine para descansar antes de seu próximo plantão. Engolindo as últimas gotas de seu rum, Jack endireitou sua gravata e vestiu novamente o casaco. Ele escondeu seu bom rum em seu esconderijo ao lado da cabeceira. Após pegar sua luneta, ele abriu a porta da cabine. Avistando o grumete, Sam Hopkins, Jack o chamou, então o deixou para limpar após as festividades. Saindo para o convés principal, ele passeou ao redor, apreciando a brisa do mar enquanto ela refrescava suas bochechas coradas pelo rum. Ele estava, percebeu, mais do que um pouco embriagado. Não realmente bêbado, pensou, um tanto defensivamente. Certamente não pela metade dos mares, ou 3 lençóis ao vento, nada disso. Bem, talvez um lençol, pensou, reprimindo a vontade de rir. No máximo, 2. Pigarrando, Jack se forçou a focar no assunto em questão. Automaticamente, ele verificou as condições de navegação. Lambendo o dedo, ele o ergueu, examinando as ondas. Os mares estavam em sua maioria calmos, com o vento vindo do leste-nordeste a um constante 8 nós. Um olhar para o sol lhe disse que não passava muito do meio-dia. A qualquer momento, ele ouviria as badaladas soarem, e então saberia se eram 1 ou 2 badaladas da vigília da tarde. Enquanto ele entretinha, alguma cobertura de nuvens havia se formado, parte do céu agora era azul claro, devido a algumas nuvens finas se acumulando no oeste. O resto do céu era azul mais profundo, salpicado de cúmulos de bom tempo. Pegando sua luneta, Jack examinou o horizonte norte em busca do ponto sudoeste da ilha Great Abaco. Quando a avistasse, seria hora de Amar mudar de curso para que pudessem entrar no canal noroeste de Providência. Esse canal de águas profundas os levaria com segurança entre a ilha Great Abaco Aboreste e as ilhas Bell e a bom bordo, evitando os perigosos baixios. Jack resolveu postar um vigia extra no mastro principal para manter vigilância por quaisquer navios se aproximando ou águas rasas. Ele navegara o canal noroeste de Providência muitas vezes e tinha os baixios e águas profundas marcados em seus mapas, frequentemente em sua própria caligrafia, mas não valia a pena ser excessivamente confiante. As Bahamas eram notórias por águas rasas. Muitos dos residentes dessas ilhas ganhavam a vida como salvadores de naufrágios, recuperando navios que encalhavam. Jack estava contente por se aproximar do canal à luz do dia. Havia muitas histórias de salvadores que atraíam navios para destruição usando lanternas Rigid para parecerem faróis. A rapariga mas estava fazendo bom tempo enquanto se aproximava do canal. Jack voltou ao parapeito, pegou sua luneta e olhou para o norte. Desta vez, ele avistou a ponta de Great Abaco. Hora de mudar de curso. Assim, Jack dirigiu-se a Frank Connery, que ainda tinha o convés como oficial de plantão. Senhor Connery, disse Jack, por favor, prepare o navio para tomar o canal noroeste de Providência. Connery acenou. Sim, capitão Sparrow. Então ele berrou, mãos às braças. Ajustem o navio. Caminhando até a escada que levava ao convés de popa, ele se dirigiu ao timoneiro de plantão, Lee Trafford. Senhor Trafford. Novo rumo, noroeste por norte.
Sim, Sr. Connery. Após observar a tripulação manejar as linhas do convés, soltando algumas, puxando outras, depois amarrando para finalizar, Jack subiu ao convés de popa para verificar o novo rumo na bitácula. Depois, acenou aprovadoramente para o timoneiro. Hole in the Wall fica ao norte de nós, disse Jack, referindo-se a um marco distinto em forma de buraco de fechadura nas falésias rochosas ao longo da costa sul da ilha Great Abaco. Já viu antes, Sr. Trafford? Vi, uma vez, senhor, disse Trafford. Meu capitão naquela viagem não ficou feliz que pudéssemos avistá-lo a olho nu, pois significava que estávamos muito perto de águas rasas. Deixou para mudar o rumo tarde demais, não é? Jack balançou a cabeça e estalou a língua em reprovação, observando Trafford manter o navio no novo rumo. Vocês encalharam. Pela misericórdia de nosso senhor, Capitão, não. Mas suamos por alguns minutos. Jack permaneceu no convés de popa por um tempo, então desceu de volta ao convés principal para verificar o ajuste das velas. Connery havia feito seu trabalho competente habitual. Por um momento, ele considerou pegar sua espada e praticar um pouco de esgrima, mas ainda sentia os efeitos do rum, então talvez não fosse a melhor ideia. Jack passeou pelo convés principal, rumando para a proa, então subiu os poucos degraus da escada que levava à proa. Ele ficou encostado ao parapeito de Boreste, olhando através da água para a ilha Great Abaco, que ficava a cerca de 2 léguas de distância. Distraidamente, ele pegou sua bússola e abriu a tampa, então fechou os olhos, pensando em Christophe e em como precisava encontrá-lo. Quando abriu os olhos, a agulha apontava para o norte. Não vai demorar agora, Christophe, pensou Jack, enquanto guardava a bússola de volta em seu esconderijo. 2 badaladas da vigília da tarde soaram. Mesmo estando na sombra de uma das bujarronas, o calor do sol ainda era forte o suficiente para deixá-lo sonolento, com a falta de sono e os efeitos persistentes do rum. Jack piscou, depois piscou novamente. Suas pálpebras pesaram. Eles estavam subindo o canal há cerca de 30 minutos agora. Ele olhou para a popa, para as portas de sua cabine, pensando em como seria bom tirar o casaco e os sapatos e apenas deitar na cama por um tempinho. Ele bocejou, depois bocejou novamente, tão amplamente que pôde ouvir sua mandíbula estalar. Vamos, companheiro, pensou, qual é a vantagem de ser capitão, se você não pode tirar uma soneca maldita de vez em quando? Descendo a escada curta para o convés principal, Jack encontrou Connery novamente. Frank, tudo parece bom, disse ele. Vou pegar uns piscos enquanto posso. Mande alguém me acordar na mudança de plantão. Sim, capitão Sparrow, disse Connery, acenando. Ah, e poste um vigia extra no mastro principal, Sr. Connery. Boa ideia, senhor. Jack dirigiu-se à sua cabine, que estava arrumada e limpa novamente, graças aos cuidados do grumete. Tirando a gravata, o casaco e o colete, ele chutou os sapatos, então se jogou na cama e fechou os olhos. Alguém batia à porta de sua cabine. Capitão Sparrow, veio a voz de Sam Hopkins. Jack saltou da cama e abriu a porta. Cumprimentos do Sr. Connery, senhor, e ele disse que o senhor ordenou que o chamasse quando o plantão mudasse. Muito bem, obrigado, disse Jack. Estarei lá em cima diretamente. Ainda grogue com o calor e o sono, ele cambaleou para o banheiro e utilizou a instalação. Então pegou uma cantina cheia de água. Curvando-se sobre o buraco, ele derramou o líquido morno na nuca, depois jogou várias mãos cheias no rosto, cuspindo um pouco. A água ajudou a acordá-lo. Ele penteou o cabelo, amarrou-o para trás, então vestiu novamente as roupas e os sapatos. As 2 horas de sono refrescaram, e os efeitos do rum haviam desaparecido há muito. Pegando seu tricórnio e sua luneta, ele saiu para o convés principal. Quase imediatamente avistou Rob, agora oficial de plantão, descendo a escada do convés de popa. Como você está? Perguntou Jack, esfregando algo granulado do canto do olho direito. Rob sorriu, notando o gesto, assim como o cabelo recém-penteado de Jack e o rosto ainda úmido. Melhor. Tirei uma soneca também, confessou, com um sorriso. Estamos ficando velhos demais para toda essa vida agitada e altas horas da noite, Jack. Jack sorriu de volta. Fale por si mesmo, rapaz. Estou sempre pronto para um pouco de agitação. Colocando seu tricórnio, ele se endireitou, sua voz tornando-se mais formal. Relatório, Sr. Green. Acabei de verificar nosso rumo, capitão, e estamos prosseguindo no curso. Mantivemos um constante 6 nós, e estamos atualmente entre 12 e 14 milhas no canal noroeste de Providência. Minha estimativa, julgando pelo registro de travessia, diz que estamos a cerca de 3 léguas ao sul de Sandy Point em Great Abaco. Muito bem, Sr. Green. Continue no curso atual, disse Jack. Ele dirigiu-se ao parapeito de Boreste para espiar através de sua luneta, mas tudo o que pôde distinguir de Great Abaco era uma mancha no horizonte leste. Jack se perguntou onde a Isha estava e o que ela estava fazendo. Provavelmente conversando com seu irmão, atualizando o chabaco sobre vela à vista. Escuna 3 pontos à proa de sotavento, soou a voz do vigia de cima. Jack ficou em atenção. Uma escuna? Uma escuna? Caminhando rapidamente para a proa de bombordo, ele examinou a área em questão com sua luneta, mas não conseguiu avistar o navio do convés, ainda não. Provavelmente é apenas um mercante honesto, pensou, tentando se tranquilizar. Não adianta se preocupar ainda.
Voltando pela escada, Jack olhou para cima, para o mastro principal, onde o vigia extra, um marinheiro experiente chamado Dan Oshalgesse, estava posicionado. Deveria subir ele mesmo para dar uma olhada? Ou esperar? Colocando as mãos em concha ao redor da boca, Jack gritou para o irlandês: "A que distância você a calcula?" 7, talvez 8 milhas, KPN, veio a resposta. Jack franziu a testa, calculando. Quando ele subisse até onde o vigia estava, seriam apenas mais alguns minutos até que a escuna fosse visível pela luneta da elevação do convés de popa. Ele decidiu verificar sua posição em vez disso, então apressou-se pelo convés, depois subiu os degraus da escada 2 de cada vez. Rapidamente verificou o rumo da bússola, depois o quadro de travessia, e fez um cálculo mental rápido. Ele acenou. A estimativa de Robb sobre sua posição estava certa. Robb juntou-se a ele no convés de popa, espiando para baixo na bitácula, depois virando-se para olhá-lo. Jack bateu no quadro de travessia, depois acenou para o imediato, silenciosamente indicando sua aprovação à estimativa de Robb. Roger Prescott, o timoneiro agora de plantão, olhou para ele. "Problemas, KPN." "Muito cedo para dizer", disse Jack, distraidamente, olhando para bombordo. "Pode não ser nada." Mas, ele parou. "Este é o Caribe, sim, senhor", completou Prescott por ele. "A costa espanhola, eles chamam. Piratas à espreita aqui." "Exatamente", disse Jack. Ele e Robb trocaram um olhar. Então Robb desceu a escada de volta ao convés principal. Jack andou inquieto no convés de popa pelos próximos 15 minutos ou mais. A notícia da vela avistada deve ter se espalhado porque marinheiros de folga começaram a se reunir no convés principal, olhando para bombordo. Avistando o robusto timoneiro de sotavento, William Banks, Jack chamou para subir a escada até o convés de popa. Luneta na mão, Jack apontou para o alto parapeito sólido na traseira do convés de popa. "Vou subir até a borda do Tafrail para uma melhor visão", disse ele. "Um impulso, se fizer o favor, Sr. Banks." "Sim, KPN." Banks fez uma concha com as mãos. Jack ergueu o pé esquerdo, como se montasse um cavalo, e pisou no estribo improvisado. Ele saltou para cima, e Banks ergueu. Momentos depois, o capitão estava mais 7 pés acima, apoiando-se contra a lanterna de popa de bombordo, focando sua luneta para bombordo. A escuna estava lá, no canal, e ele podia vê-la agora que estava mais perto, apenas 5 ou 6 milhas de distância. Ela se movia mais rápido que a rapariga má carregada de carga, e se mantivesse o curso e a velocidade atuais, interceptaria má em 30 ou 40 minutos. Jack semicerrou os olhos, ajustando o foco de sua luneta para a visão mais nítida. Uma escuna com rigging bermudiano. Ele baixou a luneta, mordiscando o lábio inferior. Se ao menos isso não fosse uma maldita escuna, pensou, inquieto. Ainda assim, havia centenas de escunas navegando pelo Caribe. Algumas indubitavelmente eram navios piratas, enquanto outras eram mercantes. Mas havia apenas um pirata rogue que preferia escunas, e ele hasteava uma bandeira vermelha, emblasonada com um crânio demoníaco com chifres. Jack não reconhecia aquela escuna em particular, mas isso não era consolo. Navios navegando pelas águas do Caribe estavam em risco de vermes de navio, um tipo de verme que podia literalmente comer buracos no casco de um navio. Fazia 5 anos desde que vira Coldunia. Bórea poderia muito bem ter substituído a escuna que tinha 5 anos atrás por uma nova. Jack ergueu a luneta novamente, mas o navio estava longe demais para distinguir detalhes. Ele não conseguia ver nenhum ponto vermelho que pudesse ser uma bandeira. "Maldito", murmurou baixinho. "Maldito, maldito, maldito." Bem, havia uma maneira de descobrir se a escuna era um navio pirata ou mercante. Jack voltou à borda do alto parapeito e sentou-se, pernas penduradas, então se curvou para entregar a Banks sua luneta. Quando deslizou para baixo, Banks pegou seu braço, firmando-o ao pousar. "Timão para bombordo", ordenou Jack a Prescott. "Rumo oeste direto. Vamos ser muito cavalheiros e passar pela popa dela. Quero muita água entre nós, Roger." Prescott acenou. "Sim, KPN." Ele girou a roda, e a proa da rapariga má virou para bombordo. Jack chamou a mudança de curso para Robb e viu a tripulação começar a fazer os ajustes necessários às velas. Jack, Banks e Prescott observaram tensamente pelos próximos minutos, esperando para ver o que a escuna faria. Achando que via movimento da escuna, Jack mirou sua luneta nela novamente. Ele estava certo. Ela estava alterando o curso. Ele a observou enquanto virava, até poder ver todo o lado de Boreste. Ela estava definitivamente virando de popa, mudando o curso virando a proa para longe do vento. Era uma maneira útil de virar um navio sem orçar. Enquanto a escuna continuava a mudar de curso, suas velas quase desapareceram. Jack sabia que as via de lado. Então as velas reapareceram enquanto a escuna completava a virada completa. Mais uma vez, ela estava apontada para interceptar a rapariga má. "Maldito", sussurrou Jack novamente, baixinho. A única palavra não parecia adequada para aliviar seus sentimentos, então ele disse algumas outras, em 3 ou 4 línguas diferentes, mas manteve a voz baixa. Após ver a maneira como Baybridge gritara, xingara e delirara, Jack estava determinado a manter o decoro adequado. Nesse ponto, não poderia haver mais dúvida, a escuna era um navio pirata, e a rapariga má era sua presa pretendida. Jack pensou por um minuto, visualizando sua localização atual em sua mente.
Ele conhecia aquelas águas. Jack acenou para Robb juntar-se a ele no convés de popa. Senhor Green, novo rumo, norte direto. Mantenha-a firme ao vento, nem 1 centímetro a sotavento. A expressão de Robb era sombria. Sim, Capitane. Ele hesitou por um momento, olhando para trás para Banks, mas o timoneiro de sotavento estava do outro lado do convés de popa. Jack, disse ele, suavemente, você acha que é ele? Acho que descobriremos em breve, Robb, disse Jack. Mas pelo que vale, ele parou e acenou. Sim, acho. Deus nos ajude, sussurrou Robb. Sob seu bronzeado, ele estava pálido. Ele era o único homem que o capitão de Rapier temia. Ele é humano, disse Jack. Não é como se fosse algum tipo de demônio maldito. E estamos a bordo da Mar, Robb. Ela é um bom navio. É rápida no manejo, e tem dentes. Jack olhou para bombordo, depois de volta para seu imediato, seu amigo. Robb, podemos lutar, e vamos. Podemos perder, podemos afundar, mas se o fizermos, pela barba de Netuno, aquele filho da puta russo saberá que esteve em uma briga. Robb acenou. Jack podia ver que ele tentava ficar impassível, mas o conhecia bem demais para não notar o medo em seus olhos. Não esqueça, eu conheço essas águas, Robb. Aposto que as conheço melhor que Bórea. Tenho uma ideia de como pegá-lo. Você é um homem de orações. Reze para que funcione. Reze com força. Eu vou, Jack. Jack sorriu e deu um tapa no ombro de Robb. Acho que dei uma ordem a você, Sr. Green. Sim, Capitane, disse Robb. Ele tentou sorrir, depois se virou. Jack ouviu dando ordens, e sentiu a Má virar novamente, balançando de volta para Boreste, rumando norte direto. Ele desceu a escada, depois virou e entrou em sua cabine. Todos os seus mapas haviam sido guardados para dar espaço à pequena reunião mais cedo, mas uma busca rápida produziu o certo. Jack o ergueu, e com um estalo esperto do pulso, o desenrolou sobre a mesa. Ele se curvou sobre ele, estudando-o. Ele ordenara a mudança de curso baseada na memória. Agora era hora de verificar e reverificar o que havia ao norte. Após olhar novamente para o mapa, Jack voltou ao convés de popa, movendo-se rápido, para examinar o quadro de travessia, onde todas as posições da Má, determinadas pelo ship log, eram registradas, usando pinos para marcar seu progresso. Rapidamente ele as verificou, depois, mantendo os números em mente, correu de volta pela escada, de volta ao mapa. Murmurando os números, ele rapidamente pegou uma pena e tinta, depois os rabiscou em um pedaço de pergaminho. Então revisou o mapa novamente. Finalmente, Jack afundou em sua cadeira e, distraidamente, tampou sua garrafa de tinta. Ele estava certo de sua posição agora. A rapariga Má estava a menos de 20 milhas de uma entrada de águas profundas não mapeada, uma vala no recife de coral de cerca de 1 milha de largura e 3 milhas de comprimento. A entrada terminava abruptamente logo a leste da ponta mais ao norte de uma pequena ilha chamada Gordacai. Se a rapariga Má continuasse norte direto em seu curso atual, tudo o que Jack precisava fazer era virar um pouco para o nordeste, e seu navio navegaria direto para a entrada, e Bórea o seguiria. Jack sabia onde a vala começava. Ele também sabia onde ela terminava abruptamente. Ele apostava que Bórea não sabia. Ele sabia que seu plano era arriscado. Se não cronometrasse essa manobra exatamente certo, ele e sua tripulação acabariam presos, alvos fáceis. Por outro lado, se tivesse sucesso, a escuna pirata encalharia, e a Má estaria livre para virar e explodi-la em pedaços com seus canhões de 12 libras. Um navio que não pudesse se mover não poderia mirar seus canhões corretamente. Jack respirou fundo e cruzou os dedos. Tudo o que preciso é de bom timing e um pouco de sorte. O tempo passou, parecendo rastejar, enquanto os dois navios continuavam em seus cursos respectivos. À medida que a tarde se alongava, a escuna pirata gradualmente fechava a distância entre ela e a rapariga Má. Jack observou a lacuna entre eles se estreitar, verificando a escuna através de sua luneta enquanto ela se aproximava cada vez mais. Quando a escuna estava a apenas 2 milhas de distância, o pirata hasteou suas cores. Foi quase anticlimático para Jack reconhecer a bandeira que a escuna ergueu como distintivo pavilhão vermelho de um pirata rogue. Em algum nível, ele sabia que o navio pirata que o perseguia era Bórea Palachnik desde que o vigia gritara seu alerta. Jack entregou a luneta a Robb. Quando Robb baixou o instrumento, ele estava pálido, mas resoluto. Jack manteve a voz neutra. Sr. Green, chame todas as armas. Colocando as mãos em concha ao redor da boca, Robb gritou, todos ao convés. O sino do navio soou estridentemente. A essa altura, muitos da tripulação já haviam se reunido, observando nervosamente enquanto a escuna os acompanhava, aproximando-se cada vez mais. Os restantes chegaram rapidamente. Jack virou e subiu alguns degraus do convés principal, esperando que seus homens se reunissem. Assim que teve certeza de que todos estavam lá, observando em silêncio, ele falou, erguendo a voz para que todos ouvissem. Rapazes, vocês são uma boa tripulação, nenhuma melhor. Somos companheiros de navio, então vou ser honesto com vocês. Rapazes, estamos em uma situação apertada. Aquela escuna ali, ele apontou, é um pirata rogue, hasteando a bandeira vermelha. Ela está atrás de nós, e vamos ter que lutar. Jack parou, ouvindo um murmúrio de vozes ansiosas. Ele pigarreou.
O silêncio caiu novamente. Acho que a maioria de vocês ouviu histórias sobre como esses piratas rogue tratam as tripulações dos navios que capturam. Eles os massacram. Sem quartel, sem misericórdia. Ser capturado é uma sentença de morte. Então, rapazes, não temos escolha senão lutar, e cada um de vocês deve dar tudo de si. A Ma não deve ser capturada. Entenderam? Jack esperou. Robb, reconhecendo sua deixa, gritou, sem rendição. Nós lutamos. Lentamente, algumas vozes de cada vez, a tripulação reunida pegou suas palavras. Nós lutamos. Nós lutamos. Nós lutamos. Eles cantavam, repetidamente, mais alto e mais alto, suas vozes subindo e descendo em uníssono, enquanto sua excitação crescia. Logo toda a tripulação estava bombeando os punhos cerrados no ar, todos gritando no topo dos pulmões. Jack acenou, depois ergueu seu próprio punho enquanto eles silenciavam, seus rostos virados para cima para ouvi-lo. Esses são meus bravos rapazes, meus companheiros de navio. Hoje lutamos. Lutaremos como ratos encurralados. Lutaremos, e venceremos. Seus homens aplaudiram e cantaram novamente. Lutar. 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 Vitória, gritou Jack. Vitória. A tripulação gritou com ele, cantando por vitória. Jack olhou para a tripulação reunida e viu Aisha, Tarek e Shabaco parados ali, em silêncio, ao lado de Shamba, que gritava e pulava para cima e para baixo, tão excitado quanto seus companheiros. Enquanto os gritos da tripulação morriam, Jack acenou para seus rostos corados. Eu sabia que podia contar com vocês. Estou orgulhoso de servir com vocês. Agora, todos, preparem-se para as ordens. Ele desceu a escada, cortando pela multidão de homens, dando tapas nas costas, batendo nos ombros, piscando um largo sorriso confiante. Tinha que ser uma das melhores atuações que já fizera. Quando Jack alcançou os 3 exuranos, disse, secamente, se Shamba não explicou, é isso que está acontecendo. Temos um pirata rogue se aproximando de nós, e ele deixou claro sua intenção de nos atacar. Os piratas rogue são os que não dão quartel, entenderam? Isso significa que não fazem prisioneiros. Se nos capturarem, estamos todos mortos. Aisha ofegou, e seu irmão passou o braço ao redor dela. A tripulação vai estar muito ocupada, continuou Jack. Ocupada demais para lidar com passageiros. Então quero que vocês 3 desçam, até o porão de carga. Jack fixou Tarek com um olhar severo. Ele estivera na guarda, certamente sabia como receber ordens. Olhem a carga no porão e encontrem algum lugar para se esconder no meio dos barris. Um espaço vazio, entenderam? Há uma boa chance de tomarmos fogo. Diante de seus olhares incompreensivos, ele emendou, eles provavelmente atirarão bolas de canhão em nós. Escondam-se em um dos espaços livres. O navio pode balançar. Barris podem tombar. Apenas encontrem o melhor lugar e fiquem lá. Ele começou a se virar, mas Aisha, seu chale cinza apertado ao redor dela, avançou e agarrou seu braço. Jack, não há nada, nenhuma maneira que eu possa ajudar? Eu quero ajudar. Jack olhou para Tarek e um olhar de compreensão passou entre eles. Balançando a cabeça, ele sorriu fracamente. Desculpe, amor, receio que não. A menos que você possa arranjar para explodir o paiol de pólvora deles, a melhor coisa que pode fazer é seguir as ordens, descer e ficar lá. Agora vão, por favor. Sem esperar por mais argumentos dela, Jack voltou para dar suas ordens. Atrás dele, ele podia ouvir Aisha protestando, depois ela soltou um guincho indignado. Jack suspeitava que o eunuco gigante a havia pegado no colo para carregá-la para baixo. Jack passou os próximos minutos ordenando a Robb e Frank Connery para ancorar pela popa, no lado de Boreste da rapariga Ma, o lado afastado de Bórea. Jack não queria que o capitão Rogue visse o que estavam fazendo. Ancorar pela popa era uma tarefa bagunçada e árdua, requerendo a cooperação e força de todas as mãos disponíveis, mas traria Jack os resultados que queria, se tudo saísse conforme o plano. Trabalhando juntos, sob a supervisão dos 2 imediatos, a tripulação arrastaria o grosso e pesado cabo da âncora todo o caminho da proa no convés principal de volta à popa, depois o passaria pela porta de canhão mais a ré no lado de Boreste. Então, usando cordas para impedir que o cabo caísse no mar, a tripulação subiria ao convés principal e arrastaria o cabo ao longo do exterior do casco, todo o caminho até a proa do navio, onde o prenderiam a âncora pequena de proa, basicamente, a âncora reserva da Ma. Quando Jack desse a ordem para soltar a âncora, a pequena de proa mergulharia na água, prenderia no fundo e pararia o navio abruptamente, detendo-o antes que pudesse encalhar no final da vala. Enquanto a âncora caía e prendia, os manejadores de velas derramariam todo o vento das velas para parar o momentum para a frente do navio. A escuna de Bórea estava fechando lentamente no lado de bombordo, então o russo não seria capaz de ver o que estavam fazendo no lado de Boreste. Jack ficou no convés de popa com seu timoneiro mais experiente, Lemuel Matthews, na roda, e Shamba, que estava de plantão como marinheiro comum, virando a ampulheta e atualizando o quadro de travessia. Eles eram os únicos 3 isentos do dever de arrastar o cabo da âncora. Jack e Shamba ficaram lado a lado, observando enquanto Connery e Robb davam instruções à tripulação. Os homens desceram para começar a operação.
De repente, um estrondo abafado a bombordo os fez virar, apenas para ver uma nuvem de fumaça em uma das portas de canhão de Boreste da Coldunia. A escuna de Bório estava agora a apenas 1 milha de distância, e ele abrirá fogo. Ele ainda não tinha o alcance, e o tiro caiu inofensivamente curto. Jack observou o jato de água que a bola levantou. Por um momento, Jack desejou ter mais homens para poder atirar de volta, mas precisava de todo marinheiro disponível para manejar o pesado cabo da âncora. Ele deu de ombros. Deixe Bória desperdiçar munição. Jack planejava conservar a sua, porque sabia que o Rogue certamente tinha mais pólvora e tiros que ele. Bória atirou novamente, e novamente caiu curto. O russo continuou a atirar em intervalos, tentando acertar o alcance, usando seus canhões de Boreste. Jack ignorou os tiros. Era hora de verificar sua posição novamente. Rumando para a proa, ele ficou no lado de bombordo da proa, luneta pronta. Ele tinha que ficar bem à frente, porque seus tripulantes estavam de volta ao convés principal enquanto completavam o arrasto do cabo para a proa para prendê-lo à âncora pequena de proa. Seu próximo marco era Rock Point em Great Abaco, um pedaço de terra distinto em forma de anzol que ficava apenas 2 milhas a leste de seu caminho norte. Ele deveria ser capaz de avistá-lo facilmente, era a terra mais oriental em Great Abaco. Não demorou para que Jack visse o ponto se aproximando. Ele esperou até que estivessem opostos à ponta de Rock Point para usá-lo como marca, então voltou ao convés de popa, verificou o quadro de travessia e a bitácula, e desceu de volta à sua cabine para verificar sua posição no mapa uma última vez. Quando retornou ao convés de popa, acenou para Chamba e Matthews. Estamos bem no curso, companheiros. Rob Green apareceu, cansado e sujo, para reportar que a âncora estava rígida conforme as ordens de Jack. Jack dirigiu para supervisionar os manejadores de velas, e para que o segundo imediato quando ele supervisionasse a soltura da âncora assim que o capitão desse a ordem. Entre eles, concordaram em um sinal visual para respaldar ordens gritadas, caso Bória atirasse exatamente quando Jack emitisse as ordens. O marco de Jack para entrar na entrada de águas profundas era um banco de areia que ficava cerca de 2 milhas ao norte de Rock Point. A velocidade atual da rapariga Má levaria cerca de 15 minutos mais para alcançá-lo. O banco de areia era branco, e era maré baixa. Deveria ser facilmente visível a olho nu, a Boreste. Os três no convés de popa ficaram em silêncio enquanto Bória continuava a atirar neles. A escuna ainda se aproximava, agora a menos de 1 milha, e, inevitavelmente, um canhão de 3 libras finalmente acertou a rapariga Má, esmagando o parapeito de bombordo como se não estivesse lá, depois passando pelo lado de Boreste, apenas errando o mastro principal. Jack, Chamba e Matthews olharam uns para os outros, mas não havia nada a dizer. Quando Jack julgou que estavam se aproximando da entrada, enviou Chamba para a proa com ordens para sinalizar o convés de popa assim que o navio chegasse ao nível do banco de areia. As velas bloqueavam a visão de Jack e Matthews para frente, eles só podiam ver a bombordo ou Boreste. Quando Chamba se foi, Jack foi até a roda. Vou assumi-la por um momento, Sr. Matthews. Vamos precisar virar para Boreste, mas gradualmente, e não muito. Sim, capitão. Enquanto Jack deslizava as mãos ao redor dos raios da grande roda, ele se perguntou se aquela seria a última vez que pilotaria seu navio. A espera o estava afetando. Ele sabia que, uma vez que a ação começasse, ele se acalmaria e focaria. Até lá, suas palmas estavam escorregadias de suor. Mas não seria apropriado limpá-las na frente de Matthews. Outro tiro caiu na água a não mais de 3 metros do lado de bombordo da rapariga Má, no meio do navio. A mandíbula de Jack se contraiu, mas ele permaneceu focado, esperando que Chamba aparecesse. Finalmente, ele avistou o rapaz correndo pelo convés principal, acenando e apontando para Boreste. Jack esperou 1 ou 2 minutos até vislumbrar ele mesmo o branco do banco de areia, então virou a roda muito ligeiramente, com delicadeza. Chamba subiu correndo a escada para o convés de popa para retomar suas tarefas. Jack virou a roda um pouco mais. Ele não podia virá-los muito para o leste, ou perderiam um momentum para frente à medida que as velas começassem a flamejar. A proa da rapariga Má derivou para a direita um pouco, depois um pouco mais. Após outro minuto ou 2, Jack lançou um olhar furtivo para Boreste e viu que eles estavam quase passando pelo banco de areia, e rumando reto. Eles estavam na vala. A água em ambos os lados do navio permanecia azul escuro, mas quando ele semicerrou os olhos, pôde ver a cor do mar mudar, tornando-se mais clara à distância. Por causa das nuvens e do comprimento dos raios do sol no oeste, era difícil discernir a profundidade da água, devido ao reflexo. Provavelmente levaria um tempo para Bória perceber que agora havia baixios o cercando em ambos os lados da vala. A Coldunia os seguiu para dentro da vala. Ela estava agora a cerca de 3/4 de milha de distância, atrás deles, ainda no lado de bombordo. O tiro seguinte da escuna veio de seu canhão de proa, mirado na popa da Má. Ele errou, caindo na água, mas o próximo acertou. Jack não achava que havia atingido abaixo da linha d'água, mas era difícil dizer. Jack devolveu a roda a Matthews e foi para a proa, observando a água enquanto ela passava pela proa. Ele estava suando, mas não por causa do calor. Ele podia ver Gorda Kai sem sua luneta, se aproximando a bombordo. Não era uma ilha muito grande, nem mesmo meia milha de comprimento. Eles não estavam na vala de águas profundas há muito tempo, talvez 5 minutos. Em mais 15 minutos, mais ou menos, a Má chegaria ao final da vala e encalharia no baixio.
Antes que isso acontecesse, Jack tinha que enganar Bórea para encalhar. Ele sabia exatamente onde tinha que fazer isso, e eles ainda não estavam lá, mas a espera era uma tortura. Jack espiou de volta para a escuna de Bórea. Ele sabia que o capitão russo devia estar ansioso para se aproximar novamente pelo lado de bombordo para poder disparar uma salva em vez de apenas lançar tiros com um único canhão de proa. A Coldunia estava a apenas meia milha de distância. Mais 10 minutos se arrastaram, e finalmente, era hora de Jack fazer sua jogada. Ele correu escada acima para o convés de popa. A Coldunia estava bem atrás da Má agora, a menos de 1000 jardas a popa, ainda ganhando terreno firmemente. Máfios, mude o curso para noroeste, ordenou Jack. Enquanto o timoneiro virava a roda, Jack acenou para Robb ficar pronto, indicando que estava prestes a emitir aquelas ordens. Robb acenou de volta, reconhecendo o sinal, então, por sua vez, sinalizou para Connery, que estava pronto para soltar a âncora. A rapariga Má virou para bombordo. Como Jack havia antecipado, Bórea imediatamente fez o mesmo. A virada da Má fechou a distância entre eles, e a Coldunia estava agora a apenas 300 jardas de distância, ao alcance de uma salva. Jack prendeu a respiração. Certamente agora o capitão russo havia notado que havia baixios em ambos os lados. Mas a escuna avançou, fazendo exatamente o que Jack queria. A escuna de Bórea tinha um calado muito mais raso que o da rapariga Má. O pequeno açougueiro deve ter calculado que a Má estava seguindo outro canal de águas profundas. Vamos, encalhe agora, vamos. Pensou Jack, cerrando os punhos. Bórea seria capaz de acertar a Má com uma salva antes que sua escuna atingisse o baixio? Se não o atingisse em breve, a Má encalharia. Eles estavam a apenas 200 jardas do final da entrada. A proa da escuna de repente se ergueu para cima enquanto ela parava com um estrondo. Jack observou enquanto seu mastro de gávea se quebrava e caía no convés. Jack ofegou de alívio. Havia funcionado. Sim, gritou ele. Sim. Ele ouviu sua tripulação gritando em celebração. Era difícil desviar os olhos da visão da escuna, impotente encalhada, mas Jack virou e acenou para Robb. Soltem a âncora, berrou ele. Robb sinalizou para Connery, repetindo a ordem, caso o segundo imediato não tivesse ouvido o capitão sobre os marinheiros aplaudindo. Imediatamente, Jack colocou as mãos em concha ao redor da boca, respirou fundo e gritou, soltem todas as escotas. Escandalizem-na! As escotas deram as cordas que mantinham as velas esticadas, e escandalizar significava derramar todo o vento das velas. Jack esperou tensamente enquanto os tripulantes trabalhavam febrilmente para parar o navio. Sem aviso, a proa da rapariga Má se ergueu, então ela parou tão abruptamente que Jack foi lançado no ar. O topo de sua cabeça bateu no parapeito do convés de popa, e ele quase foi catapultado escada abaixo, mas algum instinto o fez agarrar o parapeito bem a tempo de se salvar. Estrelas e fogos de artifício giravam em sua visão, ele lutou contra o desmaio. Momentos depois, Jack sentou-se lentamente, depois se levantou, balançando a cabeça, ainda atordoado pela queda. As velas pendiam soltas, conforme ordenado. Ele sabia que a âncora havia sido solta. Mas a âncora não era o que os havia parado. Não tão rápido, não tão forte. Jack percebeu que a rapariga Má também havia encalhado. Olhando para bombordo, Jack pôde ver a Coldunia, a 300 jardas de distância, seu lado de boreste voltado para eles. Os navios estavam ao alcance dos canhões um do outro. Não era uma distância particularmente próxima, mas os tiros seriam capazes de alcançar. Jack desceu a escada cambaleando, seus passos arrastados. Ele estava tendo dificuldade para focar, sua visão parecia borrada. E agora? Perguntou-se. Ele tentou pensar, planejar, mas sua cabeça ainda girava da queda. Ele se sentiu mal ao perceber que havia falhado. Você se superou em esperteza, Jack Boy, não é? Nem mesmo percebendo que estava falando em voz alta, Jack disse a Teag o que ele poderia fazer consigo mesmo. Jack, uma voz o alcançou. Ele virou para encontrar Robb ao seu lado, olhando para ele atentamente. Jack, você está bem? Sim, disse Jack. Ele esfregou o topo da cabeça, sentindo um inchaço surgindo. Quase caí escada abaixo. Mas estou bem. Você está cambaleando, disse Robb, preocupado. Vou ficar bem, disse Jack. Sua visão parecia estar clareando, assim como seu pensamento. Robb, precisamos ordenar a equipe de canhões de bombordo para abrir fogo. Tudo o que podemos fazer agora é esperar acertá-lo antes que ele se recomponha o suficiente para atirar em nós. Certo, Jack, disse Robb. Virando-se, ele correu na direção do convés principal. Jack ficou ali, ainda instável nas pernas. Dirigindo-se ao mastro principal, ele apoiou uma mão nele. O sol poente tocou seu rosto, fazendo semicerrar os olhos. Perdi meu maldito chapéu, pensou, irritado. Então ele falou em voz alta, porque o som de sua própria voz parecia ancorá-lo à realidade. Primeira coisa, atirar em Bórea com salvas de canhão, disse ele. Feito. Segunda coisa, sim, avaliar quanto dano sofremos. Certo. Movendo-se um pouco mais firmemente, Jack dirigiu-se pelo convés principal para encontrar Frank Connery. De repente, a rapariga Má balançou novamente sob seus pés, e ele ouviu o trovão de seus canhões.
Mesmo dali do convés principal, o som atingiu seus ouvidos com força quase física. A fumaça ardeu em seus olhos, e ele sentiu o cheiro de pólvora queimada. A batalha havia começado. Quando o navio balançou, Aisha, Tarek e Shabako todos caíram para frente. Mas como estavam sentados no convés em primeiro lugar, não tiveram que cair longe. Os 3 Erzuranos se levantaram e ficaram ali, ouvindo. O navio estava imóvel. Até o movimento normal de balanço havia cessado. Isso não está certo, disse Aisha, nervosamente. Algo aconteceu. Algo ruim. Acho que devo subir e ver o que está acontecendo. O capitão Sparrow nos disse para ficar bem aqui, disse Shabako. Como ele apontou, a tripulação precisa dar toda a atenção ao navio. Eles não podem perder tempo respondendo perguntas ou lidando conosco. Teremos que esperar. O MF está certo, disse Tarek. Precisamos ficar aqui. A princesa fuzilou seu guarda-costas com o olhar. Sua memória de como ele a carregara para baixo até o porão ainda era vívida e embaraçosa. Ela acariciou seu bracelete. Vocês sabem, eu poderia ajudar, apontou ela. Talvez eu pudesse lançar uma ilusão que ajudasse a tripulação contra o navio inimigo. Tarek balançou a cabeça obstinadamente. O capitão Sparrow disse. Aisha respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Ela não tinha certeza do que impelia a deixar o porão, mas era forte. Seus dedos se moveram para o pedaço de tecido que era sua pulseira, esfregando suavemente as protuberâncias elevadas do bordado. Todos os seus instintos lhe diziam para deixar o porão, subir ao convés principal e ver o que estava acontecendo. Estava ela apenas curiosa, ou mimada, acostumada a ter o que queria? Não depois de mais de 6 meses de escravidão. Ela umedeceu os lábios, olhando para Tarek, sabendo que ele poderia, e faria, pará-la fisicamente, a menos que pudesse convencê-lo. Tarek, eu tenho que subir lá. Há algo que eu tenho que fazer. Eu sinto, ela virou para seu irmão. Shabako, eu devo ir. Por favor. Ordene a Tarek que me deixe sair daqui. Seu irmão a olhou, então seus olhos se fixaram em sua pulseira, que ela ainda esfregava. Amenir diz, seja honesta comigo. Você sente que está recebendo algum tipo de comando sagrado para ir? Aisha mordeu o lábio. Ela não podia mentir para seu irmão. Não posso ter certeza. Mas acho que meus próprios desejos não me impulsionariam tão fortemente. Eu sinto algum tipo de orientação em ação. Isso eu juro a você, eu, que servi como serva de Apedema em seu templo. Shabako acenou, então enfrentou Tarek. Tarek, dou permissão à minha irmã para ir, e peço que vá com ela para guardá-la. Esta é minha vontade real. Tarek inclinou a cabeça. Como dizeis, assim será, MF, respondeu ele, usando o termo em sua língua para Faraó. Mas primeiro, dai-me vossa palavra de que permanecereis aqui, em tanta segurança quanto possível, dadas nossas circunstâncias. Shabako acenou. Tendes nossa palavra real, disse ele, formalmente. Aisha avançou e abraçou seu irmão. Voltarei assim que puder, sussurrou ela. A impaciência acelerou seus passos enquanto se dirigia para a escada que levava para cima do porão de carga. Aisha podia sentir algo a impulsionando para frente. Era simplesmente curiosidade? Ou tédio e frustração por estar trancada como um rato em um silo de cevada? Ou poderia ser sua preocupação por Jack Sparrow, que viera a significar mais para ela do que poderia admitir facilmente, mesmo para si mesma? Ela não sabia. Aisha simplesmente sabia que o que estava sentindo era real. Ela tinha que deixar o porão, descobrir o que estava acontecendo e ver se havia alguma maneira de ajudar. Bem quando ergueu o pé para colocá-lo no próximo degrau da escada que levava ao convés principal, todo o navio balançou, depois tremeu novamente. Aisha caiu para trás, da escada, e se Tarek não estivesse lá para pegá-la, ela teria caído todo o caminho de volta. Felizmente, ela soube quase imediatamente o que era o som, embora fosse muito mais alto do que jamais ouvirá antes. A rapariga mais estava disparando seus canhões. Agarrando o corrimão ao lado da escada, Aisha se segurou enquanto subia de volta os degraus. Erguendo a escotilha, ela espiou para fora, vendo pés correndo para frente e para trás. Outra salva balançou o navio, mas desta vez ela estava se segurando. Ela subiu até ficar de pé no convés principal. Todos os artilheiros e equipes de canhões estavam reunidos no lado de bombordo do navio, trabalhando febrilmente para limpar os canos dos canhões para que pudessem recarregar. O fedor de pólvora queimada ardia em seu nariz, e a fumaça flutuando de volta pelas portas de canhão queimava seus olhos. Tarek subiu e ficou ao lado dela, baixando cuidadosamente a escotilha para que não batesse. Aisha pisou cautelosamente até poder ver através de uma porta de canhão, tentando ver no que eles estavam mirando. Um navio jazia através da água a alguma distância da rapariga má, quase diretamente paralelo a ela. Enquanto Aisha observava, fumaça brotou de suas portas de canhão. Tarek a pegou, firmando-a, enquanto a má tremia com o impacto de vários tiros. Momentos se passaram, então os artilheiros inimigos atiraram novamente, quase no mesmo momento exato em que os canhões da rapariga má cuspiram fumaça e tiros mortais. Novamente o navio tremeu. Suas madeiras rangeram em protesto. Se alguém havia notado ela e Tarek, estavam ocupados demais para fazer algo a respeito. Aisha colocou o dedo nos lábios, depois apontou para sua cabine de lona murada do outro lado do navio.
Os carpinteiros haviam adicionado uma nova seção separada de lona para servir como aposentos de Shabaco. Rapidamente ela correu pelo convés, abriu a aba da porta e entrou correndo, Tarek em seus calcanhares. Uma vez lá, ela ousou falar suavemente. Os navios não estão se movendo. Acredito que ambos encalharam. O que acontecerá agora? Tarek balançou a cabeça. Eles atirarão um no outro até que todas as bolas de canhão se esgotem, ou um deles se libertará e navegará até soltar seus canhões no outro de uma distância tão próxima que o navio preso será completamente destruído. Aisha acenou. Sim. E como o navio inimigo é menor e mais leve, parece provável que seja o primeiro a flutuar livre. Quando descemos, era maré baixa, ou assim Chamba me disse. A maré deve ter virado agora. Ela olhou pela porta de canhão de Boreste, que enfrentava o nordeste. Não posso ver Ra, mas sua luz parece baixa. Acredito que ele se porá dentro de 1 hora. Sua conversa sussurrada era interrompida a cada poucos segundos pelo estrondo dos canhões. O som era tão alto que Aisha queria bater as mãos sobre os ouvidos e gritar, apenas para bloqueá-lo. Ela ordenou a si mesma ignorar o ruído, por mais difícil que pudesse ser. Tarek a observava, seus olhos atentos em seu rosto. E então, disse ele. Não há nada que possamos fazer sobre isso, Vossa Alteza. Aisha respirou fundo. Você se lembra do que o capitão Sparrow me disse pouco antes de você me carregar para baixo? Confesso que não estava prestando muita atenção, Alteza. Ele disse, a menos que você possa explodir o paiol de pólvora dele para mim, você não pode ajudar. Lembro agora. Tarek olhou para ela com ceticismo. Você não está pensando que você... Estou, disse ela, ferozmente. Acredito que posso. E farei. É por isso que fui convocada a vir aqui, para que pudesse ver tudo isso e saber o que poderia fazer. Os olhos de Tarek se arregalaram. Trabalhar um feitiço de transferência, tão longe de Zerzura? Alteza, você não pode. Nem mesmo um sumo sacerdote poderia fazer isso. Eu posso, disse ela. Ou morrer tentando. Agora ou me ajude, ou saia do meu caminho. Tarek deu de ombros, impotente. O Emef me ordenou que aguardasse, Alteza. Devo cumprir meu dever. Eu o libero desse dever. Vá para baixo. Guarde meu irmão. Não. Tarek olhou-a firmemente nos olhos. Quando você tinha 12 anos, Alteza, eu desisti de minha masculinidade quando seu pai me pediu para fazê-lo, para que eu pudesse guardar sua única filha, a flor de sua alma, o deleite de seu coração. Não me afastarei de meu dever agora. Aisha olhou para ele, lembrando a si mesma que não tinha tempo para emoções. Ela engoliu em seco, depois acenou. Muito bem. Agradeceria sua ajuda, e sua companhia. Espalhando seu chale sobre sua cama, ela começou a jogar coisas nele, movimentando-se pelo pequeno recinto. Tarek observou em silêncio enquanto ela vasculhava seus parcos pertences. Um toco de vela em seu suporte. Um novelo de fio de lã grosseiro. Seu tir manual. Todos aterrissaram no meio do velho chale cinza. Finalmente, ele disse, Alteza, você precisará de tranquilidade e silêncio para trabalhar magia de transferência. O navio está balançando e tremendo a cada minuto ou dois, seja de nossos canhões, ou dos do inimigo. Como conseguirá se concentrar o suficiente para tecer um feitiço de transferência? Quando o navio inimigo se libertar do agarre da terra, sua tripulação precisará manejar as velas e reparar os danos da batalha. Enquanto estiverem fazendo isso, acredito que estarão ocupados demais para atirar por alguns minutos. É quando tecerei meu feitiço. Aisha pendurou a bolsa improvisada sobre o ombro. Preciso estar ao ar livre, à vista do inimigo, para visualizar o ponto de transferência para meu feitiço. Acredito que sei o lugar perfeito. Mas até que os canhões silenciem, esperaremos por perto, em um lugar seguro, onde ninguém provavelmente virá. Onde é isso, Vossa Alteza? A cabine de Jack, disse ela, com um leve sorriso. Ele estará por todo este navio. Sua própria cabine será o último lugar onde ele irá. Tarek acenou. Então irei com você. Ele seguiu onde sua princesa levava. Aisha havia de fato adivinhado corretamente quando dissera que Jack estava por todo o navio. Suas pernas começavam a doer, ele havia subido e descido escadas tantas vezes. O controle de danos prosseguia, mesmo enquanto a rapariga má continuava a martelar a coldonia, apenas para ser martelada em troca pelas salvas da escuna. Jack tinha pouco tempo para pensar sobre a batalha de forma abstrata, mas se tivesse, concordaria que era uma das mais estranhas que já ouvirá falar. 2 navios, presos e imóveis, lançando salva após salva um no outro era loucura. Quando flutuassem livres, ambos provavelmente afundariam. Não poderia haver vencedor de tal encontro. Enquanto Jack corria para frente e para trás, para cima e para baixo, verificando como Tench, o carpinteiro, estava se saindo enquanto ele e Newton trabalhavam febrilmente para remendar buracos e reparar danos à estrutura essencial do navio, ele estava ciente de várias coisas. Primeiro, a maré estava subindo. Em algum momento, a rapariga má poderia flutuar livre do baixio por si só. Mas como era um navio maior e mais pesado com um calado mais profundo, era muito mais provável que a Coldonia fosse o primeiro navio a se libertar. E quando fizesse, o navio e a tripulação de Jack seriam o que ele mais temera, alvos fáceis. Em segundo lugar, não demoraria para que os artilheiros da má ficassem sem munição.
Navios mercantes não tinham espaço ou peso para muitas bolas de canhão, seu navio carregava bolas de canhão suficientes para cada canhão disparar 25 tiros. Jack sabia que se não tivesse solicitado aquela pólvora extra de Cutler Beckett, teria acabado até agora. E terceiro, se por algum milagre conseguisse libertar a rapariga Madu Baixio e escapar ou derrotar a Coldunia, ainda não teria navegação tranquila. Seus homens haviam passado por muita coisa naquele dia. Estavam cansados, e em breve estariam exaustos. Frank Connery reportara que o navio estava fazendo água, então Jack designara homens para começar a trabalhar as bombas de porão em turnos. Isso era um trabalho árduo, e ele teria que ter homens frescos para substituí-los, e em breve, mas não havia ninguém para designar. Os dois carpinteiros estavam remendando buracos o mais rápido possível usando tampões de madeira em forma de cone feitos para se encaixar nos buracos deixados pelos vários tamanhos de bolas de canhão, mas eles não tinham um suprimento indefinido daqueles também. Em breve o sol se poria. Não que isso provavelmente afetasse o bombardeio de fogo da Coldunia. Jack calculava que a munição e pólvora da Má durariam até o pôr do sol. O suprimento de Bórea, ele tinha certeza, duraria muito mais que isso. Jack subiu correndo a escada do convés principal, para ser recebido por Chamba. Ele havia mandado o rapaz correr recados para ele, servindo como mensageiro entre ele e seus imediatos. Capitão, disse Chamba, eu estava vindo te encontrar. Eu verifiquei todos os botes do navio, como você disse. Ele fez uma careta. Notícias ruins? Jack se preparou. Capitão, temos um bote pequeno, o Ding, parece que pode ser consertado bem fácil. E temos um longboa, sem danos. Todos os outros, ele balançou a cabeça. Esmagados, Capitão. Alguns deles mal são mais que lascas. Ótimo, disse Jack. Ele não esperava nada diferente, mas ainda era um golpe amargo. Eles nem podiam abandonar o navio. No entanto, com um longbow ainda intacto, poderiam ser capazes de puxar a Madu Baixio usando a âncora, arrastando-a com o bote, depois assentando-a firmemente atrás deles no canal de águas profundas, e então tendo um homem girarem o cabrestante para guinchar o navio para trás até que se libertasse. A rapariga Má tremeu mais uma vez com mais acertos. Quanto dano o navio de Bórea havia sofrido? Os canhões de 12 libras eram pesados. Qualquer acerto que os artilheiros da Má fizessem certamente causaria danos graves se atingissem no lugar certo. Jack acenou para Chamba vir com ele, então virou e desceu de volta a escada, para inspecionar o suprimento restante de pólvora e tiros. Ele deveria ter feito isso antes de voltar ao convés principal após verificar a tripulação trabalhando nas bombas, mas era difícil manter tudo em mente quando tudo era crucial, tudo era vital. Ele começou determinado pelo convés principal em direção ao mestre de artilharia, Jedediah Parker, bem quando uma bola esmagou o casco bem entre seu terceiro e quarto canhões de 12 libras. Homens gritaram e mergulharam para se proteger. A madeira se estilhaçou, fragmentos afiados voando por toda a parte. A concussão girou Jack, e ele sentiu algo acertar seu braço esquerdo perto do ombro. Isso derrubou o esparramado. O som era ensurdecedor. Ele ficou ali de costas, piscando, incapaz de se mover por um momento. O rosto escuro de Chamba surgiu em sua visão, seus olhos arregalados e frenéticos. Capitão, espero. Capitão, espero. Você me ouve? Jack balançou a cabeça, depois tentou sentar. Chamba o ajudou. Quando Jack estava sentado, o rapaz ergueu a mão. Estava vermelha. Capitão, disse ele. Você sangrando, senhor. Jack olhou para seu ombro esquerdo e viu uma lasca de madeira de 7 centímetros protrudindo de um buraco em seu casaco. E Aisha acabou de remendar esse casaco, pensou, atordoado. Ele tentou mover o braço, e ele se moveu. Jack estendeu a mão e pegou sua gravata com a mão direita, depois a puxou livre. Puxe para fora, disse a Chamba, entregando-lhe a tira de tecido. E então amarre isso ao redor do meu braço, apertado. Mas, Capitão. É uma ordem. Chamba relutantemente ergueu a mão para agarrar a lasca. Jack cerrou os dentes e olhou para longe. Homens estavam reunidos ao redor de algo, não, alguém, deitado esparramado no convés, a poucos metros dele. Ele observou Parker se curvar sobre a figura imóvel. Jack sentiu o estômago revirar ao perceber exatamente o que estava vendo. Ele havia visto cadáveres antes, até mesmo com ferimentos terríveis. Mas nunca viram tão ruim quanto aquele. O corpo pertencia a um de seus próprios tripulantes, mas ele não conseguia dizer quem era. Por quê? Porque a cabeça estava faltando. Jack quase havia esquecido de seu braço, o choque de ver um de seus tripulantes daquele jeito era avassalador. Quando Chamba puxou a enorme lasca para fora, ele ofegou e fez uma careta, mas seu próprio ferimento agora parecia tão trivial em comparação, que ele nem queria reconhecê-lo. Jack sentiu Chamba enrolando a gravata ao redor de seu braço, depois começando a amarrá-la. Mais apertado. Jack repreendeu. O menino puxou, e Jack sibilou de dor. Ainda havia fragmentos de madeira no ferimento, a julgar pelo que sentia. Mas pelo menos a bandagem deveria retardar o sangramento. Agora me ajude a levantar, disse Jack. Chamba veio para o outro lado. O jovem era forte após tantos meses trabalhando como marinheiro. Ele ergueu Jack para os pés, depois o firmou enquanto a rapariga Má atirava novamente, embora o canhão número 3 permanecesse silencioso.
Convocando sua força e equilíbrio, Jack conseguiu caminhar até o mestre de artilharia de forma bastante firme. O rosto de Parker estava manchado quase tão escuro quanto de chamba pela fumaça e resíduo de pólvora. Ele olhou para Jack através de olhos avermelhados. Como estão nossa pólvora e tiros, Sr. Parker? Não bem, capitão. 3, talvez 4 salvas mais aqui embaixo, depois algumas rodadas mais de tiros de 6 libras para os canhões no convés principal, ele deu de ombros. Jack franziu a testa, ouvindo. Algo estava estranho. Diferente. Após um momento, ele percebeu o que estava ouvindo era falta de som. A coldonia havia cessado o fogo. Capitão, gritou um dos artilheiros. Olhe! Jack e Chamba se aproximaram, curvando-se para ver pela porta de canhão. Um longbow estava se afastando da popa da coldonia, arrastando um cabo de âncora. Ele está se puxando, disse Jack. Não é de admirar que tenha cessado o fogo. Ele precisará de mãos nas braças e no molinete. Dê-lhe 15, talvez 20 minutos, e ele estará livre para virar a proa para Boreste e vir atrás de nossa popa, e nos explodir para Oblivion. Você pode acertar aquele longbow, artilheiro? Não, senhor, disse o rapaz, sua voz falhando. Quando o avistamos, com o que acabou de acontecer com Wilson, sabe, bem, senhor, eles já estavam fora de alcance. Ele falou ansiosamente, como se achasse que Jack poderia repreendê-lo por seu erro. Wilson, pensou Jack. Ah, sim. Bom rapaz, ruivo. Talvez 20 anos. Micah Wilson, esse era o nome. Mesmo enquanto pensava nisso, com outra parte de sua mente Jack havia chegado a uma decisão. Precisaremos deslocar um dos canhões de 6 libras para minha cabine, disse Jack ao mestre de artilharia. Arrombem as janelas da popa e abram fogo. Chamba, encontre e tente traga para mim no convés principal, com suas ferramentas. Chamba saiu correndo. Senhor Parker, você e seus homens comecem a desparafusar o canhão de 6 libras de Boreste para que possam movê-lo para minha cabine assim que o carpinteiro prepare um aparelho de canhão para prendê-lo. Certifiquem-se de salvar todas as rodadas de 6 libras restantes, para que possamos pelo menos atirar de volta enquanto ele se aproxima. Sim, senhor. Jack virou e dirigiu-se de volta ao convés principal. Ele usou a mão direita para se puxar escada acima. Teria que tentar arranjar um pedaço de linha, fazer Chamba preparar uma tipóia para seu braço esquerdo, percebeu. Toda vez que o movia, sentia como uma faca quente enfiada na carne. Quando alcançou o convés principal, Jack virou para sua cabine, depois parou quando viu um corpo esparramado perto do mastro principal e outro homem curvado sobre seu companheiro ferido. Reprimindo um gemido, Jack correu até lá, temendo o que encontraria. O homem no convés provou ser Etienne de Ver, e o homem curvado sobre ele não era outro senão seu antigo parceiro de esgrima, Lucius Featherstone. O que aconteceu? Exigiu Jack. Featherstone olhou para cima. Ele estava pálido sob sua pele curtida. Ele apontou para o bloco de cléu de sotavento, um pedaço esculpido de madeira usado para segurar linhas no cordame, deitado em um emaranhado de corda alcatroada a poucos metros de distância. O bloco era maior que a cabeça de um homem e pesava quase 5 quilos. Caiu, Capn, disse ele, com voz engasgada. Um tiro selvagem acertou o cordame, e caiu. Teria esmagado minha cabeça, mas de ver, ele pulou, me acertou, me derrubou para longe. Ele está morto? Perguntou Jack, ajoelhando ao lado do francês. Ele não parecia morto. Jack colocou os dedos contra a garganta de Ver e sentiu um pulsar constante. Acho que sim. Oh, senhor. Ele simplesmente, ele deve estar. Featherstone estava balbuciando. Com uma mistura de espanto e diversão, Jack percebeu que o homem estava quase em lágrimas. Ele tem pulso, anunciou Jack, bruscamente. E está respirando. Etienne não está morto, senhor. Featherstone olhou para cima, incrédulo. Não. Jack olhou para o pé do homem, que estava torcido de forma estranha. Acho que ele tem um tornozelo quebrado, no entanto. Precisará ser ajustado. Bem nessa hora, Chamba chegou, ofegante. Capn, o Sr. Tench, ele está a caminho. Ele é velho, não pode se mover tão rápido quanto eu. Jack acenou. Chamba, ajude Featherstone a carregar de Ver para o convés do Orlô. É para lá que estão levando os feridos. Jack se levantou enquanto eles carregavam a forma flácida do francês para longe. Ele olhou para cima, vendo a coldonia começando a se mover para trás enquanto sua tripulação girava o molinete. Em momentos, ela estaria livre. Com apenas uma vela restante, ela não seria capaz de se mover rápido, mas não precisava ir longe para entrar em posição de tiro. O coração de Jack saltou em seu peito, depois começou a bater forte. Ele olhou para sua cabine, depois examinou todo o convés principal. Onde estava Tench? E por que a luz estava diminuindo? Jack virou para olhar o oeste. O sol era uma faixa escarlate contra o horizonte carmesim e coral. Onde diabos está meu carpinteiro? Em cerca de 10 minutos, estamos todos mortos. Aish e Tarek se agacharam juntos no ponto mais alto do navio, perto do tafrail. Tarek a erguera primeiro, depois usou os joelhos em forma de L parafusados ao alto parapeito na traseira do convés de popa para subir alto o suficiente para se puxar para cima.
Havia sido uma agonia esperar com Tarek na cabine vazia de Jack, mas Aisha sabia que precisava ser paciente e aproveitar sua melhor oportunidade. Ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar seu poder em tentativas falhas. Então esperara, tentando descansar, para poupar sua força. Tecer um feitiço requeria que ela fosse capaz de focar sua mente, arremessar seu poder, depois liberá-lo para trabalhar sua vontade. Afetar objetos físicos era muito mais difícil que criar uma ilusão. Rapidamente, ela se preparou para o feitiço, tirando o toco de vela em seu suporte e colocando-o à sua frente, depois enfiando o fio em seu tir manual. Quando tecia feitiços, ela tecia de verdade, como uma forma de visualizar o poder que estava reunindo, depois liberando no objeto de seu feitiço. Quando estava preparada, Aisha se moveu para ficar sentada de frente para a escuna. Para vê-la, tudo o que precisava fazer era olhar para cima e através da água. Ela o fez, olhando atentamente para a escuna. Tarek, olhe! Está se movendo! O eunuco virou. Está. Como você adivinhou, eles se libertaram. Talvez ele fuja agora. Aisha balançou a cabeça. Ele não fugirá. Esse homem, esse rogue, como Jack o chama, tem malícia em seu coração. Jack me contou como encontrou esse rogue, e outro chamado Christoph, 5 anos atrás. O nome desse é Bória. Ah, você sabe o nome dele, disse Tarek. Bom. Nomes têm poder. Ajudará, disse ela. Mas devo me apressar. Não demorará para que ele esteja atrás deste navio, e então atirará. E seremos os primeiros no caminho de seus canhões, disse Tarek. Mais uma razão para remover a ameaça agora, disse Aisha. Olhando atentamente para o navio inimigo, ela começou a cantar, suavemente, os 2 nomes que conhecia. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Seus dedos começaram a trabalhar os fios esticados no tir manual. Aisha continuou a cantar. Em sua mente, ela visualizou um objeto localizado dentro da escuna. Ela havia visto-os a bordo da rapariga má. Sabia como pareciam. Barris de madeira. Não havia metal neles que pudesse produzir faíscas. E dentro deles, a pólvora negra, a mortal pólvora negra que propelava as bolas de canhão, ou as balas de mosquete, ou as balas de pistola. Ela vira fazer seu trabalho mortal e vira o resultado, em corpos amassados, esvaziados de vida. Ela sabia como a pólvora negra parecia, como se sentia nos dedos, como cheirava. Jack lhe mostrará. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. O poder estava se acumulando, o feitiço crescendo dentro de sua mente. Enquanto tecia, firmemente, compactamente, seus dedos teciam um fio real, aqui e agora. Aisha sentiu a pressão do feitiço-alvo se formando, tecendo em sua mente, pressionando contra seu crânio, pulsando acima de seus olhos, latejando, acumulando e tecendo. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Nunca tentará arremessar tanto poder, tirar tanto de si mesma, da energia de seu corpo, de sua força vital, como estava fazendo agora. Mas ela estava fazendo. A pólvora negra dentro do barril de Bória, ela podia senti-la agora, granulosa contra seus dedos tecendo freneticamente. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Sua cabeça latejava com a força da tecelagem do feitiço, latejando como a arrebentação de sua ilha natal, latejando como a corrida de pés rápidos, latejando como o slam de um martelo contra uma cavilha de madeira, latejando como o coração de Zerzura, latejando. Ela tinha um feitiço quase tecido. A maioria dos fios estava no lugar, em sua mente, os fios de poder, poder tão intenso que poderia viajar de um objeto aqui para os grãos de pólvora em um barril lá. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Bória. Coldunia. Havia apenas mais um fio para adicionar à tecelagem, e não era o marrom do barril de madeira, ou o preto opaco da pólvora. Não. Esse fio era brilhante e quente, amarelo e tremulante, cercando um coração laranja-vermelho. Esse fio era fogo. Aisha o teceu em seu feitiço, olhou para sua tecelagem e viu que era boa, era perfeita. Também era bela, como a perfeição deve sempre ser bela. Terrível, talvez, mas também bela. Mudando seu olhar da escuna que agora havia deslizado tão longe que seus canhões estavam mirados diretamente na popa da rapariga má, a apenas 30 metros de distância, Aisha trouxe seu olhar abrasador para baixo, focando na vela. O pavio faiscou, chiou por um momento, então uma chama amarela brilhante saltou para a existência, quente, brilhante e perfeita. A vela queimou. Aisha derramou seu feitiço naquela chama, deixando os fios tecidos se estenderem da vela para o barril de madeira e a pólvora negra opaca dentro dele. Ela era um vaso para seu feitiço, nada mais. A vela queimou, e a chama iluminando seu pavio se esticou e listrou ao longo do fio de chama amarelo-laranja em seu feitiço, e então estava tocando o fio preto opaco. Ela sentiu, em vez de ver, a pólvora negra faiscar, depois flamejar. Poder. Ele se derramou dela, deixando-a nada, um vaso vazio, drenado de energia, drenado de tudo. Aisha ouviu o estrondo da explosão, mas o som estava longe, fraco e distante.
Ela sentiu o gosto de sangue, depois se sentiu caindo, enquanto uma escuridão muito mais escura que pólvora subiu, a agarrou e a arrastou para baixo. Tens, o carpinteiro, acabará de fixar o último do novo aparelho de retenção ao convés na cabine de Jack quando Jack ouviu a voz de Parker chamando. Capitão, estamos prontos para deslocar este de 6 libras. Jack escancarou as portas de sua cabine. Apesar da extremidade de sua situação, ele não achava que suportaria ver eles arrombarem suas lindas janelas da popa. Ele saiu enquanto Parker e seus homens moviam um canhão, em sua carruagem com rodas, para dentro de sua cabine. Dirigindo-se ao lado de bombordo, ele viu a coldonia deslizando lentamente atrás de seu navio. Mais 2 minutos, 3 no máximo, e ela estaria em posição perfeita para uma salva, a curta distância. Ele cerrou as mãos em punhos, desejando que houvesse algo que pudesse fazer. Se ao menos fosse Zeus, e pudesse lançar um raio do céu, ou Poseidon, capaz de sugar um navio para um redemoinho. Se ao menos... Na luz diminuindo, uma faísca de laranja amarelo piscou dentro dos contornos quadrados das portas de canhão da escuna. Os olhos de Jack mal tiveram tempo de registrar isso, quando, com um flash e um estrondo que o derrubou pela terceira vez naquele dia, a coldonia explodiu. Desta vez, Jack teve que rastejar até o parapeito de bombordo, de joelhos e uma mão, depois se arrastar por ele para ficar de pé. Ele mal notou a dor, no entanto. Agarrando-se ao parapeito, ele olhou para a fumaça tingida de laranja subindo contra o céu oriental, sua boca aberta. Era real. Ele não havia imaginado. A escuna, e Bórea com ela, havia sumido, desaparecido. Jack ainda estava ali, olhando, quando Robb o encontrou. Santo céu, sussurrou Robb, depois, obrigado, senhor. Jack engoliu, depois encontrou sua voz, rouca pela fumaça e tensa por todos os gritos que dera naquele dia. Você realmente deve ter orado com força, Robb. Eu orei, Jack. Jack riu um pouco, depois bufou. Nada de divino nisso, sabe? Um de nossos tiros deve ter iniciado um incêndio a bordo. De alguma forma, ninguém percebeu, e se espalhou para o paiol de pólvora. Tem que ser isso. Jack, disse Robb, em tons de paciência excessiva, quantas vezes você mandou verificar nosso paiol de pólvora hoje, para ter certeza de que nenhum daqueles acertos chegou perto dele? 9, disse Jack, sem hesitação. Bórea era um senhor pirata. Um capitão experiente. Você terá dificuldade em me convencer de que ele não verificou seu paiol. Ainda assim, insistiu Jack, tem que ser isso. O que mais poderia ser? Robb foi salvo de ter que dar uma resposta pela aparição de Frank Connery. Os 3 oficiais conversaram por alguns minutos, decidindo sua estratégia, depois se apressaram para suas tarefas. Jack verificou que Tess e Newton estavam de volta às suas tarefas de reparo. Em seu caminho de volta ao convés de popa, ele ousou espiar dentro de sua cabine e ficou aliviado ao ver que suas belas janelas ainda estavam intactas. Ele fez uma nota mental para que Parker e seus rapazes arrastassem o canhão dali, assim que pudessem poupar o tempo e a energia. Enquanto estava em sua cabine, Jack acendeu a lanterna que pendia ali, depois pegou uma vela consigo enquanto subia penosamente para o convés de popa para acender a luz da bitácula e a lanterna que pendia ao lado do registro de travessia. A maré estava crescendo, e ele sabia que, em breve, Frank e Robb teriam sucesso em puxar Amado baixio. Em breve precisariam de um timoneiro para pilotar o navio. Enquanto terminava de acender a lanterna e a pendurava em seu lugar apropriado, Jack ouviu uma voz acima de sua cabeça. Capitão. Ele ficou tão assustado que na verdade pulou e ofegou. Quem está aí? Eu estou aqui em cima, capitão, disse a voz, em inglês acentuado e hesitante. Tarek. Jack recuou, olhando para cima, e em um momento pôde ver a cabeça do eunuco, silhuetada contra as estrelas. Tarek. Que diabos você está fazendo aí em cima? A Isha me trouxe com ela, capitão. Preciso de ajuda. Não consigo acordá-la. Só um momento. Meu braço está ferido. Deixe-me chamar alguns mãos, disse Jack. Depois, virando-se, gritou por ajuda. Em momentos, ouviu pés correndo, depois Chamba apareceu, com o robusto William Banks e um da equipe de artilharia. Tarek baixou a Isha, e Banks e Chamba a pegaram, baixando-a nos braços de Banks. Jack viu que seu chale cinza estava amarrado firmemente ao redor de sua cintura. O timoneiro de sotavento ficou ali enquanto Tarek entregava alguns itens a Chamba, depois deslizava para baixo ele mesmo. O guarda-costas estendeu os braços. Eu a levo agora, disse ele a Banks. À luz da lanterna, Jack olhou para a princesa enquanto Tarek a embalava contra seu peito largo. A ilusão se mantinha mesmo quando ela dormia, viu ele. Sangue sujava seu lábio superior desfigurado, e ela estava tão flácida quanto uma boneca de pano de criança. O que aconteceu? Exigiu Jack. Deixe-me colocá-la em sua cama, depois eu conto, respondeu o guarda-costas, em seu inglês lento e hesitante. Jack dispensou Banks e o artilheiro, depois ele, Tarek e Chamba desceram para o convés principal. Enquanto o eunuco se curvava para entrar no quarto de lona, Tarek lembrou Jack sobre Shabaco. Envergonhado, o capitão imediatamente despachou Chamba para o porão de carga para resgatar o jovem faraó, e pediu a seu mensageiro que transmitisse seus mais sinceros arrependimentos ao governante Zerzurano por tê-lo esquecido. Quando estavam sozinhos, e a princesa depositada em sua cama improvisada, Jack observou enquanto Tarek gentilmente limpava o sangue do rosto de Aisha.
Conte-me, disse ele, calmamente. Ela fez o que você disse a ela para fazer, capitão, disse Tarek, não olhando para cima. Jack achou que viu os olhos do homem grande brilharem à luz da lanterna. Ela queria ajudar. E ajudou. Jack olhou para o guarda-costas, completamente confuso. O quê? O que ele parou, abruptamente. Você está dizendo que ela explodiu o paiol de pólvora da escuna? Usando magia? Sim, capitão. Jack sentou ali em silêncio, por um longo momento. Você acha que ela se recuperará? Perguntou, finalmente. Quero agradecê-la. Mais humildemente. Tarek deu de ombros. Seu coração bate. Ela respira. Isso é tudo que sei. Então, após um olhar para a expressão de Jack, ele acrescentou, ela usou um feitiço muito poderoso. Ele drena a força. Alguns que usam magia tão forte não se recuperam. Mas a maioria sim. Jack acenou, depois se levantou. Tarek também se levantou para segui-lo. Você vai deixá-la sozinha, disse o capitão. Ela parece estar dormindo, disse Tarek. Sei que você precisa de ajuda, capitão, para se recuperar da batalha. Desejo ajudar. É o que ela desejaria que eu fizesse. Ouvindo passos do lado de fora, ele acenou. Acredito que o MF desejará ajudar também, ou ele não é o homem que acredito ser. Jack dirigiu-se de volta ao convés principal, perguntando-se quantos marinheiros feridos na história do mundo, até aquela noite, teriam sido capazes de alegar verdadeiramente que haviam sido cuidados pelo guarda-costas eunuco de uma princesa real e o faraó de um reino perdido. Não muitos, decidiu. Quando retornou ao convés de popa, encontrou Lee Trafford de plantão como timoneiro. E, como por magia, quando Trafford ficou diante da grande roda de leme, a rapariga má tremeu novamente, e então, eles estavam flutuando. Jack ordenou a Trafford que os navegasse de volta pela pequena entrada, de volta ao canal noroeste de Providência. Ele chamou por manejadores de velas e homens começaram a aparecer. Jack ordenou que colocassem a quantidade mínima de vela em seu mastro de proa e mastro de mezena. Seu mastro principal parecia em sua maioria intacto, mas era difícil ter certeza, por causa do cordame e vela danificados mascarando a maior parte de seu comprimento. Quando a má começou a se mover, Rob estava lá, sua expressão grave. Jack, tenho mais notícias. Jack se preparou, lembrando a si mesmo que ainda estavam vivos e flutuando, e isso era o que contava. Continue, disse ele, firmemente. Os carpinteiros remendaram todos os buracos exceto 2. Um deles está no contracasco inferior. Jack fez uma careta. O contracasco era parte do navio que descia da parte mais à ré da popa. O contracasco inferior ficava abaixo da linha d'água, muitos metros direto abaixo do tafrail. Diabolicamente difícil de alcançar, murmurou ele. Sim, disse Rob. E o outro? Temos um tampão temporário naquele, mas ainda está deixando entrar água. Fomos azarados o suficiente para ter 2 bolas de 6 libras nos acertarem lado a lado, disse Rob, erguendo os 2 punhos cerrados, tocando, para ilustrar. Precisaremos de um homem em uma tipóia com um tampão do lado de fora do casco, e um homem com um tampão do lado de dentro do casco, e eles precisarão martelar seus tampões ao mesmo tempo para obter algo como uma vedação apertada. Maldição, disse Jack. Diga a eles para continuarem tampando. Teremos que esperar pela luz do dia para tentar chegar ao buraco no contracasco inferior. Simplesmente não temos homens suficientes para lidar com tudo. Rob acenou. Eu sei. Estive pelos convéses. Nossos rapazes estão caindo onde estão. O convés principal parece o último ato de uma tragédia, corpos por toda parte. Pelo menos são corpos dormindo, apontou Rob. Sim, disse Jack. No momento, a contagem está em 3 mortos, 7 feridos. Mas, ele acrescentou, pela manhã, provavelmente será 4. Rob acenou. Um dos Topmen tinha uma perna quebrada tão ruim que pedaços de osso protrudiam pela pele. A má não tinha cirurgião. A perna precisava ser amputada. Frank Connery se voluntariara para realizar o trabalho, assim que terminasse suas tarefas como segundo imediato, mas Jack duvidava que o pobre sujeito pudesse ser salvo. Como estamos na bomba, Rob? Até agora estamos mantendo o nível da água estável, Jack. Mas isso certamente mudará. Jack acenou. Manejar a bomba de porão era trabalho duro. Sua tripulação já estava exausta. Em algum momento, era inevitável que ficassem para trás. A rapariga má faria mais e mais água, até afundar. Obrigado, Rob, disse ele. Vou dar uma olhada ao redor, verificar as coisas. Por que não se deita em minha cabine por meia hora? Durma um pouco. E você? Jack, você está ferido. Rob olhou para a manga do casaco de Jack. Toda a manga estava molhada, e se não estivesse escuro, teria mostrado vermelho. Estou agitado demais para dormir, Rob, e essa é a verdade. Agora vá se deitar. É uma ordem. Se não conseguir dormir, ore mais um pouco. Poderíamos usar. Rob deu de ombros. Não pense que não estou, Jack. Jack pegou uma lanterna para iluminar seu caminho e começou a percorrer o perímetro do convés principal. Ele foi cuidadoso para não pisar em nenhum tripulante exausto que encontrasse. Era um prazer vê-los inteiros, não feridos.
Ele não tinha certeza do que estava verificando, para ver se algum deles estava realmente ferido ou morto, em oposição a dormindo, supos. Ele caminhou penosamente, seus olhos ardendo pela fumaça da batalha, sentindo-se como Diógenes com sua lanterna. Enquanto pisava sobre corpos, perguntou-se quanto tempo deveria deixar esses homens dormirem antes de começar a acordar alguns para assumirem a bomba. Jack parou, semi-cerrando os olhos cansados, erguendo sua lanterna alto para lançar sua luz sobre um dos homens que estava salpicado de sangue seco. Era seu próprio sangue, ou de um companheiro ferido ou morto? Ele ainda estava vivo? Após um momento, um ronco profundo e retumbante o tranquilizou. Aoi! Gritou uma voz aboreste. Jack girou tão rápido que quase derrubou sua lanterna. Quem está aí? Exigiu ele. Ele piscou dolorosamente enquanto distinguia luzes de navegação não longe, brilhando na escuridão, e ouviu o sussurro da água contra uma proa. As luzes nadavam diante dele enquanto tentava focar seus olhos ardentes. Estou alucinando? Aoi! Gritou a voz novamente, depois continuou em espanhol. Alguém vivo aí? Vocês precisam de ajuda? Era real, realmente havia um navio lá fora, chamando. Jack hesitou. Um navio espanhol, só minha maldita sorte. Mas pelo menos Inglaterra e Espanha não estavam atualmente em guerra, ou não estavam, da última vez que ouvirá. E se for outro navio pirata? 2 em um dia maldito? Devo ficar em silêncio, esperar que passem? Jack disse a si mesmo para não ser ridículo. Mesmo tendo tudo de valor na rapariga mar roubado, e ele e sua tripulação vendidos como escravos, era melhor que afundar no fundo. E a maioria dos piratas que conhecia não perguntaria se outro navio precisava de ajuda. Jack colocou sua lanterna no convés, depois colocou as mãos em concha ao redor da boca. Aoi! Gritou ele, depois continuou, em espanhol, navio mercante rapariga má aqui. Piratas nos atacaram hoje. Sim. Precisamos de ajuda. Ele ouviu a voz flutuar através da água, não mais gritando, mas evidentemente se dirigindo a alguém a bordo. Ele só pegou a palavra, capita. Pigarrando, Jack cuspiu pela borda, desejando ter algo para beber. Ele colocou as mãos em concha ao redor da boca novamente. Que navio são vocês? Gritou ele, ainda em espanhol. Houve uma pausa, depois, vingança, flutuou através da água. Os olhos de Jack se abriram amplamente. Ele ofegou, atônito, depois, lentamente, começou a sorrir. Ele queria dançar uma gigue, mas estava cansado demais, e seu braço doía demais. Agarrando o parapeito para se firmar, ele gritou, desta vez em inglês, Esmeralda? Você está aí. Uma voz diferente respondeu desta vez. Deus mio. Jack? Jack fechou seus olhos ardentes, soltando um longo e profundo suspiro de alívio. Rob nunca me deixará esquecer isso.